Sejam todos muito bem-vindos ao Pomodoro Podcast, Administração Pública Descontraída. Aqui transformamos temas sérios como licitação, planejamento e gestão pública em conversas leves e acessíveis. Se você trabalha no setor público, estuda administração ou tem interesse em aprender como tudo funciona, aqui é o lugar certo. Então, meu amigo, minha amiga, prepare o café, ajuste o timer e vem com a gente descomplicar a administração pública. Sempre no ritmo Pomodoro e com boas risadas. Hoje temos a honra de contar com o Dr. Oswaldo, desembargador do Tribunal de Justiça, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, próximo presidente. Mas aqui, como meus amigos Marcos e Levi falaram, é mais informal. Então, Dr. Oswaldo vira Oswaldo, meu amigo, craque de futebol. No time dos amigos você é camisa 10 e capitão do time. Mas aqui a gente vai tentar ajudar um pouco os gestores públicos. Então, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo, Oswaldo. Primeiro dizer da alegria de estar aqui com vocês. Eu acho que gratidão pelo convite. Bradson, quando me colocou a proposta, eu disse, essa é uma forma inteligente de você levar conhecimento de forma descontraída, como é próprio, para o setor público. Hoje a gente tem muitos problemas, muitas dificuldades, mas às vezes faltam esses espaços de debate, de descontraído. Eu diria, essa coisa de a gente, por exemplo, chamar pelo nome Oswaldo e tal, eu particularmente já sinto uma dificuldade enorme, porque quando você chega num posto desse, desembargador, procurador, tal, você meio que pede sua identidade, você pede seu nome. Então, as pessoas não chamam mais de você de Oswaldo, chamam você por desembargador. Desembargador. E isso, para mim, é incômodo. Então, assim, tem aquelas figuras dos invisíveis, que são os terceirizados dentro do coisa. Eu procuro, sempre que chego, converso, bate-papo, e enfim. Eles ficam impressionados, porque dizem, rapaz, a autoridade que nunca fala, geralmente é mais fechado. Mas eu acho que isso é importante, essa descontração, principalmente no ambiente. Eu sempre coloco isso. Quando é um momento protocolar, às vezes necessário que você tenha o tratamento. Mas fora isso, Oswaldo, que é muito bom. E essa troca de formalidade e informalidade é exatamente a pauta. O nome Pomodoro, como o Marcos pode explicar, tem relação com isso. Inclusive, Braz, foi um questionamento que fizeram depois do nosso primeiro episódio. Muitos perguntaram, por que Pomodoro? Eu não vi nenhuma receita, não preparando nada. Pizza. Então, Pomodoro é uma técnica de estudo que, conforme o nosso... Hoje em dia não é mais Google, ChatGPT. ChatGPT fala que foi criada por Francesco Cirillo em 1980, que consiste, para quem é concurseiro, utiliza muito, que são pausas durante o estudo. Dizem, eu acredito que seja válido, até, que é válido até hoje, que traz mais foco, que traz uma maior eficiência. E no Pomodoro, para cá, é um momento que a gente usa no trabalho, no dia a dia, para dar aquela relaxada do trabalho, quando a gente pega direto ali, aquela pausa necessária. É a pausa do cafezinho, mas outros chamam de técnica Pomodoro. Muito bom. Enfim, esse é o que está por trás do nome Pomodoro, do nosso podcast. Onde mistura essa parte de trabalho sério. Sim. E aí, de vez em quando, um intervalo. E aqui a gente tenta fazer o mesmo, tendo momentos de discussão sérias. Sim. E, às vezes, um momento de descontração. E aí, queria pedir, Oswaldo, para você contar alguma situação inusitada, seu início de carreira como promotor, alguma questão da gestão pública. O intervalo do Pomodoro aqui. Já para... como a ideia é descontrair, vamos começar pela descontração para depois ir para partes mais sérias. Tem situações, eu até falava antes um pouco, a questão que iniciei por São Bento, uma promotoria, onde eu me recordo que eu fui até antes de tomar posse. Disse, olha, você tem duas opções, Bonito de Santa Fé e São Bento. Eu não conhecia nenhum nem outro. Jogava vôlei de praia, olha, rapaz, fui pego assim porque não passei dentro das 15 vagas, Naquela época eu não tinha título algum, e aí muita gente com título passa na sua frente, e é natural. Mas quando eu fui, um ano depois do concurso, aí teve essa opção. Aí fui lá para conhecer São Bento e Bonito, cheguei em Bonito, rapaz, logo que cheguei, nenhuma viva alma, ao meio-dia, eu digo, rapaz, uma coisa assim, Não próprio. Não estava muito bonito, não. Não, aí próprio, eu acostumado com o movimento. Aí eu disse, rapaz, vamos lá para São Bento. Aí fui para São Bento, quando chego lá, aquele movimento,
uma coisa do comércio, das redes e tal. Então, muito bom, optei por lá. E aí, engraçado que meu pai, ele era um cara muito cioso dessa coisa da importância do cargo, da forma, de você ter que encarar. E ainda hoje tem essa postura, né, esse perfeito. Olha, você vai ganhar uma pasta que eu vou lhe dar. Era aquelas pastas quadradas, 007, uma bicha enorme. Um códigozinho ali. Com um códigozinho. E ele usava uma dessas pastas. E eu, né, enquanto criança, achava aquilo maravilhoso. Eu disse, rapaz, que pasta. Aí cuidei, ajeitei e tal. Botei minha carteira profissional e tal. Minhas coisas, caneta. E parti. Eu tinha um Fiat Uno, 4 portas, não tinha ar-condicionado. Mas eu já fui todo engravatado, né? Botei o paletó ali do lado e tal. Cheguei nas imediações lá de Paulista. E aí uma barricada lá da polícia rodoviária, enorme, de uns 2 ou 3 carros, e os policiais lá, e a gente na fila. Quando chegou a minha vez, aí o policial disse, o senhor vai para onde? Aí eu digo, olha, eu estou indo para São Bento. São Bento? O senhor faz o que lá? Eu digo, eu sou promotor. Aí ele parou, olhou assim, para dentro lá do carro, olhou minha pasta e disse, o que é que o senhor vende? Aí eu disse, meu amigo, eu sou promotor de justiça e não de venda, né? Esse doutor não é possível, eu digo, identifique-se. Eu acho que ainda ficou com dúvida, né? Eu puxei aquela minha, foi quando dei a primeira carteirada, né? Carteira vermelha. Pá, botei. Aí o camarada olhou e disse, ô doutor, me desculpa, ó, tá tendo um problema ali na frente, um assalto, o senhor. Então, assim, foi o início, foi bem pitoresco. Outra na própria São Bento, me lembram, eu e o juiz, não vou citar aqui o nome, né, a figura, mas a gente estava lá e tinha aquela época de você pegar adolescentes e crianças dirigindo motocicletas e tal. Certa feita, eu lá, o fórum não existia em São Bento, era na prefeitura. A gente tinha um espaço dentro da prefeitura em que a gente fazia as audiências, cedido lá pela prefeitura. Aí, quando acabou, ele disse, Oswaldo, vamos almoçar. Eu digo, vamos. Aí entrei, ele tinha um Monza, aí ele fechou o vidro e tal, aí ligou o ar, e aquele negócio quente, porque eu tomei posse em fevereiro, abafado, eu digo, fulano, isso aqui, o seu ar-condicionado não está funcionando, não. Isso não é ar-condicionado, não. Isso é ventilador. Aí eu disse, mas e por que estão fechados os vidros? Ele disse, para preservar a nossa imagem. Eu digo, meu amigo, pare com isso. Aí tem. Ele disse, não faça isso. Eu digo, não faço agora. Tem. Baixei, fomos, almoçamos. Aí quando voltamos, isso foi pitoresco. A gente estava no meio da rua lá, movimentada. Aí ele olhou e disse, Oswaldo, sua primeira experiência na prisão de um adolescente, um infrator. Estou vendo ali um que lá vem com a moto, aquilo ali, olha mesmo. Aí quando o cara dobrou, aí ele bota o carro no meio assim, aí o rapaz, né, se assusta e tal, aí ele desce, parado, o senhor está preso e tal. Eu disse, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí ele diz assim, identifique-se, carteira de motorista e tal. Aí o cara, Aí ele olhou assim, olhou pro cara. É o senhor mesmo? Eu disse, olha, doutor, tem um cara de novo, mas sou eu mesmo. Eu digo, eita, bicho, meu amigo, me desculpe. Então ficou aquela coisa. Então são fatos, né, que a gente vai passando no dia a dia ali, que logo no início foi muito interessante. Me lembro do primeiro plantão, porque o plantão a gente fica em casa, esperando eventualmente. Hoje até tudo é feito online e tal, mas naquela oportunidade eu me lembro do meu primeiro plantão, eu não sabia como me comportar. Bicho, no sábado, Bratos, fui de paletó, gravata, todo pronto, a minha pasta 007. Aí a servidora disse, o que é isso aqui? Aí eu disse, cheguei para o plantão. Disse, doutor, volte para casa, plantão aqui, qualquer coisa a gente me chama, vai lá e tal. Então são aprendizados, né, que a gente vai tendo e experiência, mas, enfim, são situações interessantes, né? E é interessante isso, Oswaldo, porque do mesmo jeito, a gente estava conversando da outra vez, todo começo tem suas peculiaridades, tem suas situações de descobertas. E da mesma forma que a gente, nos concursos, quando toma posse, tem essa dificuldade, o gestor público, ao sentar na cadeira, ao tomar posse, ele também tem outras dificuldades, às vezes até maiores, porque ele tem a população para servir. Até Levi queria fazer uma pergunta que envolve essa questão de planejamento, né, Levi? Sim. Porque o novo gestor, ele protocola lá no TRE, o senhor desembargador TRE também. E vai assumir a presidência. A presidência do TRE. Exato. E aí ele faz o registro lá do plano de governo. Aí qual é a grande questão que a gente fica dentro da auditoria? Porque a lógica é que aquele plano de governo fosse se desmembrar em instrumento de planejamento. No mínimo com PPA ali, a LDO, para ele poder fazer. E aí
Até eu tive a curiosidade de entrar e verificar o plano de governo, e de alguns é uma coisa muito genérica e às vezes não tem quem acompanhe esse link entre o planejamento que foi feito na época da eleição com o que o gestor recebeu. E se foi feito, aí vem aquela outra questão, será que os secretários, quem está o gestor ali, se ele assumiu e se ele recebeu, se ele tem noção daquele plano, porque a gente não sabe se aquilo é meramente protocolar ou se assim, dentro do TRE existia, ou se a gente enxerga assim, dentro de uma possibilidade, ou até como uma boa prática, se um gestor trabalhasse dessa... Eu acho até que a gente tem uma cultura que eu acho que é um pouco complicada, que é aquela ideia de ter a intenção de melhorar o ambiente de gestão pública, e aí vem as situações protocolares, formais, critérios que se colocam através de legislação, resolução, né, recomendação, mas que não funciona na prática. Ou seja, é aquela coisa do faz de conta. Né? Só para cumprir tabela. Exato. Então, não tem... Se você... Eu não sei, mas assim, eu penso que a grande maioria guarda uma distância enorme entre aquela coisa meramente formal, que é obrigado a entregar ou que é necessário entregar, com aquilo que realmente ele idealiza. Então, eu acho até que o próprio Tribunal de Contas ele tem tido um papel, e eu tenho visto em algumas situações, que às vezes é estranho, mas que é necessário, que é interessante. Por exemplo, trabalhar na ideia do movimento urbanístico da cidade. Não é? Ou seja, isso tem a ver tem organização, né? Ou seja, gestão. A mesma coisa, e eu acho que cabe, em tese, mais em relação a essas situações, porque hoje, quando a gente pega o emblema, né, Tribunal de Contas, a gente pensa muito isso, né? Dessa orientação, tem um ambiente do movimento pedagógico, claro, questão punitiva, questão do alerta, questão posterior, mas eu acho que ela guarda mais relação. Por exemplo, nós do ambiente de justiça já temos uma cultura um pouco mais conservadora de tratar a consequência, né? Ou seja, judicialmente falando, em que pese o processo civil privilegiar os ambientes conciliatórios. E assim, tem avançado muito interessantemente em situações que ainda dentro do judiciário é tratado como um certo... como é que eu posso dizer, uma situação meio utópico-fantasiosa, até brincam, né? Que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, justiça restaurativa. O movimento restaurativo ele é tão profundo e eu acho que as pessoas estão tão acostumadas com essa mesmice, né, de resolver os problemas da forma como estão, e que, na verdade, é tudo pro forma. No ambiente criminal, você vê todo o processo, condenação e tal, e o cara está lá, é incidente, é liberado, não tem qualquer tipo de... Então, assim, é complicado. Então, tem um pouco dessa questão da forma, né, obrigatória e tudo mais, mas nós, no eleitoral, por exemplo, hoje, a gente está passando por uma realidade impactante que é aquela coisa de uma justiça especializada só para eleição, para fazer eleição, né, diplomar, entregar e tal, fechou ali, para depois você passar agora no movimento que o Supremo veio, né, dos chamados crimes conexos com o eleitoral, e aí são os crimes complexos, que vão para ali para dentro, sem qualquer estrutura. Né? Vamos dizer assim, a parte estrutural que os servidores não acostumados, ninguém é feito aquela ideia, né, de tratar o crime, e mais ainda é complexo, a gente sabe o que o Ministério Público, como eu passei, para você tratar isso, os GAECos, né, os grupos de combate ao crime organizado. Então, é um negócio muito diferente. E a gente está passando nessa transição. E eu diria mais, eu disse, se enxergaram que há uma possibilidade do eleitoral, pela conexão, né, da política com uma situação de resultado de corrupção, de desvio, que seja, e ela seria competente, já vem também no ambiente civil administrativo a improbidade. Então, atenção, porque a gente vai alargar. Muita gente chia, acha ruim. Eu acho bom. Ou seja, você joga um olhar, joga uma luz em cima de uma justiça que pode dar uma contribuição também interessante, mas que vai precisar, é evidente, de uma estrutura melhor. Então, pode ser uma mudança, né? Uma guinada aí, mas, enfim, é mais ou menos isso que eu vejo na formal. E o que eu tinha, e aí dentro dessa linha, que seria também aquela questão do compliance eleitoral, que é os partidos políticos, eles também começaram também a assumir uma certa responsabilidade em cima do gestor, porque assim, botando em poucos, o menor gestor, eu acho, da Paraíba, no mínimo, ele o menor dos municípios, não é menos do que 36 milhões de anos que ele administra. Então, qual a capacidade que esse gestor teria de ele assumir aquilo e gerenciar
Que aí é onde entra nisso. Em cima do plano que ele elaborou, do que ele propôs, do qual a necessidade real. E aí a gente vem àquela questão que a gente tinha dito. Até que ponto, que a gente falou no último episódio, até que ponto é que o PPA e o LDO é só um copia e cola de um outro. Sim. Aí é onde eu até tentei fazer isso para ver. Em alguns a gente vê que há uma certa similaridade com o propósito colocado, né? Sim. E aí foi onde eu levantou essa ideia de eu digo, ó, pro lado do gestor, para quem a gente está tentando atingir aqui com o podcast, é assim, uma boa prática, tanto do ponto de vista eleitoral, como do ponto de vista, aí vem a questão de pelo menos Tribunal de Contas, da fiscalização, seria ele fazer essa conexão, né? Entre o que ele programa, ele planeja lá na época. E se você agora você traz uma dica, um insight que é interessante, que veja, o próprio CNJ ele tem procurado promover e até premiar e até pontuar em termos de selo, e porque isso é uma grife. Sim. Na hora que você atinge, por exemplo, selo diamante, é uma referência. Claro, tem às vezes umas estouradas assim e tal, mas as continuidades a gente tem visto que tem acontecido. Mas um dos pontos, era isso que eu queria dizer, como você colocou, não estanque, mas uma coisa cooperada. Ou seja, por exemplo, de repente, Tribunal de Contas, né, e Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral, firmarem uma parceria. Veja, e aí dá uma coisa interessante, uma atenção ao gestor municipal, enfim, que ele possa ali, tanto sob o aspecto eleitoral como o aspecto, né, contábil, né, de contas, de execução orçamentária. de execução, a gente ter, e isso eles premiam, ou seja, para que a gente pontue na nota máxima, a gente teria que ter em 2024 2 iniciativas em inovação na área de cooperação entre tribunais. Não precisa necessariamente ser da mesma eleitorais. Pode ser Tribunal de Contas com o Tribunal de Justiça, nosso eleitoral com o Tribunal de Contas. Então, essa foi uma dica que eu já peguei para a minha gestão. Eu já vou lá. E principalmente esse ponto que você tocou da justiça restaurativa, de você reconstruir a mazela que existe na sociedade. E na parte da gestão pública tem muito, né? Como a gente já conversou outras vezes, os tribunais de contas vêm mudando essa forma de agir, tentando ser mais pedagógico. E a gente fica contente que vê também que a Justiça, o CNJ, vem orientando essa mudança da magistratura e também do Ministério Público. Sim. Porque, do mesmo jeito que a gente se depara com o problema no Tribunal de Contas, acontece na Justiça de você ter a punição, mas não resolver o problema para a sociedade. E boa parte das vezes o gestor, mesmo o punido, ele tem boas intenções. Ele só não tem a orientação certa. Então, acho que um caminho, inclusive, para o gestor é tentar se aproximar do Ministério Público, se aproximar do Tribunal de Contas, se aproximar da magistratura, para tentar resolver problemas que são operacionais. Por exemplo, na questão orçamentária, parte significativa do orçamento da saúde é decidido judicialmente. No estado do Paraná, 30% do orçamento da saúde é decidido judicialmente. Isso, sem dúvida, que atrapalha a gestão. Isso. Então, se os gestores se aproximarem e encontrarem soluções consensuais, você consegue resolver muito mais, ser muito mais efetivo para a sociedade, né? Então, eu acho que seria interessante também, porque você vê, hoje você tocou num ponto que é muito forte, né? A questão da saúde, a judicialização, e o orçamento fica meio que gessado nessa parte. Mas eles têm tido, Bradson, uma interpretação do custo-benefício. E aí tem aquela coisa do gestor da estratégia. Sim. Até. Porque o tempo que leva para você, claro, tem muita situação liminar que é concedida e tal, mas hoje até, porque existe e é fato, por exemplo, o sistema de saúde suplementar, né? Você pega aí vários que trabalham num sistema de lobby fortíssimo para alterar essa realidade, situações às vezes mínimas, mas que na ponta o resultado, em termos de economia, não é, é enorme. Sim. Só essa questão do rol, não é, meramente exemplificativo ou taxativo, naquela questão do ANS, medicamentos ou tratamentos e tudo mais, aquilo ali deu uma reduzida e você passa a ter um olhar mais criterioso. Você tinha um guarda-chuva saúde, vida, né, e hoje não tem mais. Então, assim, e a gente sabe, por dentro, o sistema de saúde nosso ainda é muito precário. Então, às vezes, ali estamos diante de situações muito, muito agudas. Né? Mas é muito interessante mesmo, porque, como você disse, existem aquelas pessoas que são corretas, sérias, mas o que falta só é uma orientação. Né? E a gente vê muito isso. Daí porque, eu digo, o sistema restaurativo, ele, onde tem conflito, mas que você pode dialogar
e verificar a causa desses problemas, ver o que está por trás. E se for um ambiente sério, aí não tenha dúvida que a coisa funciona e não volta a reincidir, não tem situações de retorno, o que concretamente soluciona. Sim. Né? Agora, o que é que também está por trás de tudo isso? Né? Existe vamos dizer assim, uma indústria, né, que se aproveita dessas situações. Né? A própria criminalidade organizada dentro do sistema criminal não quer, em hipótese, né, essa discussão de conciliação, restauração, enfim. Mas É um problema sério. Sério. Oswaldo, na parte eleitoral, estava conversando com o Marcos, existem as restrições para o gestor antes da campanha, né? Só que, às vezes, existem situações bem peculiares e alguns municípios, por exemplo, precisam fazer novas eleições. Marcos até tinha uma situação que ele... Não precisa citar o nome do município. Claro. É em outro estado, não é aqui na Paraíba, Sim, mas... Inclusive um caso aqui, não chega a ser em outro estado, mas é próximo, né? Tá. Que o gestor era candidato à reeleição, o antigo gestor era candidato à reeleição, Sim. só que ele já vinha no terceiro mandato. Por quê? Porque ele veio do primeiro mandato tampão, Sim. o outro faleceu, foi óbito, ele assumiu lá, passou o tempo. Enfim, ele não poderia ser candidato de hipótese maneira. Tá. Só que ele insistiu na campanha e foi até o fim. Sim. Chegou na campanha, foi eleito para o eventual terceiro mandato. Só que não assumiu. Sim. Aí quem assumiu, teve a eleição da presidência da Câmara, quem assumiu foi o presidente da Câmara, né? E ocorre, a nossa questão chegou aí. O presidente da Câmara assumiu e ele é o candidato a prefeito, digamos assim, da próxima campanha que vai haver, né? Em decorrência desse impedimento do gestor. Tá. E o que acontece? Durante esse período eu já soube, vamos dizer, lá em Tubiacanga, viu? Tubiacanga, É o Dorico lá em Tubiacanga, Tubiacanga, o Dorico pegou e já deu aumento pro pessoal e, como na expressão popular, colocou para arrepiar nas atrações do verão. Tinha uma banda de atrações do Brasil todo, de renome nacional, já assim caracterizando uma pré-campanha, né? Sim. Ele utilizando Só que usando a máquina pública. usando a máquina pública sim. já na pré-campanha. E aí chega um ponto porque não é comum a gente ver isso e não está, eu acredito, eu não cheguei a ver a fundo, mas não está previsto na lei essa vedação, como está no último, porque não é o último período, não está naqueles 180 dias do final de gestão, né? É um negócio, é uma coisa Isso, típica. um microprocesso, né? Isso. Eleitoral. Aí, enfim, quais são as implicações que vão decorrer disso aí? Veja bem, essas questões, assim, para que você identifique, né? E é como você bem disse, a gente tem que ter a perspectiva legalista, né? Ou seja, se não há o impedimento e se não há, evidentemente, uma correlação que possa trazer algum tipo de conotação, porque é muito difícil você, fora o período eleitoral, ou próximo ao período eleitoral, você entender que aquele tipo de movimento seria em ideia ou em tese com essa intenção, não é? É muito distante, então tudo seria, né? Por exemplo, num ano que não tem qualquer perspectiva de eleição, mas temos as festividades, né? Carnaval, São João e tal. E a gente sabe que a turma explora. Não tenha dúvida, eu acho que é um movimento até natural dos gestores de sempre, né, trazerem e se colocarem na crista da onda, como diz, para poder serem, de fato, lembrados quando estiverem mais próximos, né? Mas não vejo implicações, né, sob o ponto de vista eleitoral, numa situação dessa natureza. Ou seja, ele tem pretensões, não está ainda no período, né, de vamos dizer assim, de proibição, não tem data proibitivo, definida. né? Não tem, pronto, a questão é justamente essa. Existem marcos, né? Sim. Questão Esses justamente marcos é aí onde você tem que Se não tem propaganda a data- antecipada. Se não tem a data da eleição exato, definida, isso. aquelas restrições dos 180 dias anteriores não se aplicam. Não se aplicam, Eu não porque sei. você veja, no ano de eleição, aí você tem aquele período quando começa a propaganda, não é, eleitoral. Então aquilo é um marco, está lá, 16 de agosto. Então a partir dali você pode fazer. Então a gente tem, por exemplo, muitos processos antes disso que seria uma propaganda antecipada, propaganda negativa em relação a outro candidato, porque existem muitas, né? Ou seja, você fazer o pedido de não voto, insinuar isso, tem que ter subliminar. Agora, assome-se a tudo isso ainda a questão interpretativa, porque, às vezes, pela justiça eleitoral ser sazonal,
e ela sazonal também naqueles que comandam a Justiça Eleitoral, mandatos a cada 2 anos, por exemplo, eu vou para o eleitoral na condição da classe desembargador, mas para ficar 2 anos. Então, assim, depois vem outro desembargador, depois outro e assim sucessivamente. A depender dessas formações, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral teve uma época que era extremamente flexível em relação à crítica eleitoral. Então, coisas assim ácidas, terríveis, e os ministros à época, porque aí é a composição, eles eram e entendiam, não, isso é uma crítica, ácida, mas crítica, não vejo aí, né, tal. Então, coisas assim que chegava às raias do impensável. Eu disse assim, rapaz, que expressões são essas que o cara disse? Hoje, passado esse momento conturbado, né, que teve, né, 8 de janeiro, aquela coisa toda e tal, hoje está muito mais alerta, ou seja, qualquer coisa é uma faísca. Então, veja, são períodos, circunstâncias que às vezes tornam essa interpretação. Aí você, ainda mais numa situação em que não há nada proibitivo, né? Um ano que não tem nenhuma situação eleitoral, mas você já sabe por quê? Porque aí a própria população incentiva, né? Diz, nosso futuro, né? Não, Perfeito e tal. Na prática. Na prática. Mas não tem impedimento. Complementando aí o que eu digo, porque aí tem na questão dessa sazonalidade aí do calendário, né, que estava previsto, se a gente for ver direitinho nesse caso aí, a execução orçamentária estava aberta. Certamente a equipe de formação, só o gestor aí que talvez vai mudar. A equipe que está formando, montar o setor de contabilidade, de licitação, deve estar todo mundo sendo o mesmo. Então, o pessoal já tinha aquela programação para fazer. Aí, nesse caso, é onde eu digo, fica até difícil de você dizer se ele... como o Oswaldo falou, não tem condições de você saber se aquilo vai ou não, até sob o ponto de vista de se ele está se utilizando ou não da máquina pública para um eventual favorecimento da eleição. Não tem. Porque até o próprio tribunal, como é que eu poderia, como eu chegasse lá e dissesse, pô, ele, não, isso aqui estava no calendário, estava previsto aqui, na Lua já tinha uma previsão de uma execução orçamentária pré-contratada. Mas vamos lembrar que isso é em Tubiacanga. Não, é isso que eu estou dizendo. Salvo se aí houve alguma alteração daquilo, aí onde a gente poderia, aquela questão de, se eu identifiquei que ele alterou uma lei orçamentária, ele solicitou um crédito meio que atípico para poder, aí você pode até... Quer dizer, você vê, a própria legislação, ela permite a reeleição, né? Sim. Isso é uma forma de abertura disso, por que não? Então, vou investir em situações que me possam projetar para que eu possa ir lá na frente ser reeleito, ou, né, ser reconduzido ao cargo. Então, é muito, 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 muito complicado. A dúvida é justamente essa, porque não tem a data da eleição definida, né? Não, tem, né? Temos aí, a cada 2 anos, o nosso calendário. Não, mas numa situação excepcional como essa. Essa situação sim. que o gestor não pôde, aí vão haver novas eleições. Não, sim, tá. A situação é porque essa. a candidatura dele foi impugnada, aí os votos foram nulos, então tem nova eleição. Virar a nova eleição, O problema é esse. Esse período de gestão aí, tampão, que não tem um marco definido, sim. ele pode implicar consequências eleitorais para quem está lá. Por exemplo, ele vai estar dando um aumento sem previsão orçamentária, aumentando o pessoal, o custo com o pessoal. Mas é verdade, eu entendi. Entendeu? Agora. Porque a questão aí é muito até pela questão da própria organização, né? Exato. Do ponto de vista eleitoral. Essa imprevisibilidade. Exato. Né? Ela, de A fato, questão é essa. Entendi. Agora eu peguei. Pensei que era uma coisa natural. Não. É uma situação específica em relação... Não tenha dúvida que a gente aí tem que redobrar o olhar, né? E verificar, sob o ponto de vista probatório, se há, de fato, favorecimento. Por quê? Mesmo não tendo, mas a organização, né, esse calendário eleitoral, ele vai sair em algum momento. Até não sair este calendário, é permitido. Por quê? Porque não é proibido. Aquilo que não está previsto em lei como proibição pode ser feito. E, eventualmente, em se estabelecendo o calendário eleitoral, o marco, né, daquelas eleições, porque tem que haver toda uma organização. Exato. E tal. Aí sim, os calendários saem pelo Tribunal Regional Eleitoral, naquele município, quando será a eleição, período de propaganda, período, evidentemente, de pedir voto, porque é uma nova eleição, né? Então, nesse caso, sim, a gente tem um calendário e aí respeita os prazos e se iniciar fora do prazo, pode ser configurado, sim, algum tipo de visto eleitoral. Mas é atípico, porque ele não guarda a relação normal de uma eleição geral. Né? Aí não tenho dúvida, entendi.